25 de junho. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o professor Edmundo Medeiros e a contabilista Fabiana Scandiuzzi comentando diferentes aspectos sobre iminentes mudanças no Simples Nacional. O advogado Marcos Bernardini alertando os empresários sobre benefícios a funcionários. E nesta semana, o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe Denise Russo, pesquisadora científica, e Paula Helena Ortiz, gestora técnica do Núcleo de Inovação Tecnológica, ambas do Instituto Adolfo Lutz. Fique com a gente! Visitamos a eShow 2016, uma das maiores feiras de negócios digitais da América Latina. Veja a importância das feiras no setor das micro e pequenas empresas. Desde 2014 a gente participa de feiras, né? Essa aqui é a nossa terceira show, a gente fez uma VTEX também esse ano. É muito importante para a gente participar de feira, fomenta negócios, deixa a marca mais conhecida, a gente consegue ter boas conversas, explicar um pouquinho mais o que a gente faz, qual é o nosso DNA. Além de um contato mais próximo com parceiros e futuros clientes, feiras como essas servem também para tornar a marca conhecida. A participação em feira gera uma coisa muito importante que é um pouco intangível, que é o reconhecimento da marca. Isso, as pessoas começam a entender um pouco e correlacionar o que você faz com algo que elas precisam. A feira é um grande fornecedor de leads, claro. A gente consegue conversar com empresas bacanas, com gestores e entender quais são as dores do dia a dia deles, o que eles precisam e como a gente pode ajudar essas pessoas. Premiar com medalhas os vencedores de competições olímpicas foi ideia do criador dos Jogos Modernos, o Baran de Coubertin. Mas a concepção atual delas não veio de uma vez. Em Atenas, 1896 e Paris, 1900, o vencedor ganhava prata, o segundo colocado bronze e nada para o terceiro. O ouro só chegou ao lugar mais alto do pódio em São Luís, em 1904. E um detalhe muito curioso: as medalhas de ouro são feitas de prata. Elas são apenas cobertas com uma película de 6 gramas de metal dourado. Essa, você sabia? Entenda o projeto de lei já aprovado na Câmara e em votação no Senado, que promoverá importantes mudanças na tributação de micro e pequenas empresas. O primeiro aspecto que merece destaque diz respeito à elevação do teto de faturamento anual para a adesão ao Simples Nacional. Este teto encontra-se hoje em 3 milhões e 600, sua última elevação ocorreu no ano de 2012, e o projeto, caso aprovado, elevará esse teto para 4 milhões e 800. O projeto também aumenta em 20% o teto de faturamento para o microempreendedor individual, que passará, portanto, dos atuais R$ 60 mil para até R$ 72 mil ao ano. Novas atividades passarão a ser admitidas no Simples Nacional. É o caso das microcervejarias, vinícolas e destilarias. Uma notícia muito aguardada diz respeito à provável criação pelo projeto de um parcelamento especial, pelo qual débitos do Simples Nacional poderão ser parcelados em até 120 meses, ou seja, 10 anos. Um último aspecto proposto pelo projeto e que eu considero negativo diz respeito à previsão de que as empresas que excederem o teto de 3 milhões e 600 de receita deverão recolher o ICMS fora do Simples Nacional. Ou seja, tais empresas permanecerão dentro do Simples até o teto de 4 milhões e 600, porém, apurando o ICMS pelo regime periódico de apuração. Essa excepcionalidade decorre do fato de que a elevação do teto do Simples Nacional impactaria de forma muito negativa a arrecadação dos estados.
A pergunta é, vale a pena utilizar desse regime? A pergunta é, vale a pena você se manter nesse regime ultrapassados 3.600.000? Bom, eu ainda não analisei, até porque não temos a legislação publicada, como vão ficar os percentuais de alíquotas. Ou seja, as alíquotas vão ser mantidas e aí vai ter uma extensão maior de limite e de alteração das faixas que já existem hoje ou não? Vão se criar novas alíquotas? O que a gente pode já ouvir é que para algumas empresas comerciantes vai ter o recolhimento em separado do ICMS. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não existe receita pronta de bolo. Existe sim um planejamento tributário que deve ser feito por todas as empresas periodicamente, onde a empresa tem a obrigação de olhar o seu fluxo de caixa, a sua projeção de orçamento e fazer um comparativo. Eu acho que o último recado que a gente pode deixar é que a empresa não precisa deixar de crescer com medo de que o fantasma do desenquadramento do Simples Nacional rode as suas finanças. Eu acho que o que a gente tem que deixar de mensagem é que um bom planejamento tributário torna uma empresa mais eficiente e promove um crescimento sustentável. O advogado Marcos Bernardini alerta os empresários sobre os benefícios que podem ou não ser concedidos aos seus funcionários. Tanto os benefícios considerados obrigatórios quanto os benefícios considerados facultativos, eles só podem ser alterados para serem concedidos ou mesmo suprimidos mediante acordo coletivo ou por meio da convenção coletiva. Ou seja, muito embora a lei diga que apenas 4 benefícios são considerados obrigatórios, o sindicato da categoria ele pode trazer alguns outros benefícios que, por estarem na convenção coletiva, se tornam obrigatórios. E aí, por conta dessa situação, eles só podem ser alterados ou suprimidos também por meio da convenção coletiva. Nada impede, porém, que ainda que você tenha a convenção coletiva, você, empresário, faça um acordo diretamente com o sindicato somente em relação à sua empresa. Ou seja, ainda que eu tenha na convenção coletiva a concessão obrigatória de um benefício, esse benefício pode ser retirado apenas em relação à sua empresa. E para isso é necessário que o sindicato daquela categoria a que você pertence faça um acordo coletivo com você, empresário, diretamente. Acontece em São Paulo. Com o objetivo de despertar o interesse na ciência e na vida marinha, visando a preservação da diversidade de espécies, o Museu Catavento Cultural e Educacional em São Paulo apresenta Sebimar 60 anos, exposição de seres marinhos. A mostra, disponível de 4 de junho a 31 de julho, é composta por imagens fotográficas feitas por amantes da natureza e cientistas do Sebimar, Centros de Estudos de Biologia Marinha. O Centro Catavento fica na Avenida Mercúrio, sem número, no Brás. Confira! Entrevista da semana. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Instituto Adolfo Lutz. Nós temos o prazer de estar recebendo hoje a Denise Agi Russo, que é biomédica do Instituto, e a Paula Helena Ortiz Lima, que é bióloga do Instituto Adolfo Lutz. É um prazer tê-las conosco. Obrigada pelo convite. Qual a importância do Instituto Adolfo Lutz na sua avaliação na inovação tecnológica? Bom, o Instituto Adolfo Lutz é um instituto que faz pesquisa em saúde pública. Ele é também um laboratório central de saúde pública, reconhecido pelo Ministério da Saúde, e ele presta serviços junto às ações das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental, para o controle, prevenção e eliminação de doenças e agravos em saúde pública.
Então, ele responde aos agravos com várias ações, com exames especializados na formação de recursos humanos. E ele tem mais 12 laboratórios localizados estrategicamente em cidades do interior para atender aos programas de agravo à saúde pública. Ou seja, quando nós falamos de chikungunya, quando nós falamos de dengue, quando nós falamos de zika vírus, quando nós falamos de H1N1, H2N1 estamos e assim falando por diante, estamos falando do Instituto Instituto Adolfo Lutz. Exatamente. Muito bem. Parece que o Instituto Adolfo Lutz foi escolhido para fazer um convênio internacional com a Inglaterra. Isso. Setor privado. Isso. Com dinheiro privado. Não, não é dinheiro privado. O convênio com a Inglaterra? Não, o convênio é dinheiro público. É dinheiro público. Esse convênio ele foi intitulado como sendo um projeto de pesquisa na área de inovação aberta no estado, na área de saúde, para o estado de São Paulo. O Instituto Adolfo Lutz ele vai servir como um modelo, um projeto piloto para aplicação dessas boas práticas em inovação aberta. Quem paga a conta? A implementadora desse convênio pelo Reino Unido é a Nesta, que é uma organização não governamental. Então, ela entrou com uma porcentagem da verba que vai ser destinada a esse convênio. Em contrapartida, o Estado de São Paulo, juntamente com a Secretaria de Governo e Secretaria de Saúde, em particular com a Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, entra com toda a parte de recursos humanos e expertise profissional. Ou seja, a parte é dinheiro público do governo de São Paulo e parte é do setor da iniciativa privada inglesa, é isso? Isso. Quanto e quanto? Qual o percentual disso? A parte do governo do estado de São Paulo está avaliada em aproximadamente R$1,5 milhão de reais, enquanto que a parte destinada pela Nesta, que é a organização do Reino Unido, varia em torno de 355 mil libras. Que dá mais ou menos 2 milhões de reais. Ou seja, mais dinheiro privado do que dinheiro do próprio governo. E qual a finalidade desse convênio? Esse convênio ele tem como finalidade criar modelos para a gestão de inovação aberta na área de saúde. Como é que isto, na prática, muda a vida das pessoas? Como é que isso beneficia? Ou seja, fazendo patentes, desenvolvendo metodologias, fazendo parceria com o setor privado? Qual é essa evolução? Porque, na prática, o que todo mundo gostaria de ver é todo o conhecimento acumulado da inovação chegar na ponta do usuário, chegar para salvar vidas, para a saúde pública, etc. Vamos falar sobre isso? Vamos. O Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Adolfo Lutz, ao qual nós fazemos parte, ele foi implementado em 2013, por uma portaria interna, mas seguindo a regulamentação de um decreto estadual que criava os núcleos de inovação tecnológica em todos os institutos de pesquisa do estado de São Paulo, e esse decreto foi em 2010. Com isso, nós fizemos um diagnóstico institucional. Como a própria Denise falou, o Instituto Adolfo Lutz ele apresenta 12 unidades de laboratórios espalhadas, distribuídas em regiões estratégicas do nosso estado. E com esse diagnóstico institucional foi possível fazer o levantamento das tecnologias que o Instituto estava produzindo. Então, o Instituto Adolfo Lutz ele produz tecnologias inovadoras, socioeducativas, em equipamentos, em fármacos e vacinas, sejam novos fármacos ou aplicação de fármacos já existentes, mas para atender doenças negligenciadas. Então, as patentes do Instituto Adolfo Lutz, elas se encontram dentro dessa categoria de fármacos e vacinas. Temos também a parte de informação e comunicação, e tudo isso para atender, de fato, a esses problemas eminentes em relação a esses agravos de saúde pública. O Instituto Adolfo Lutz ele realiza pesquisa de cunho prático, pesquisa aplicada. Então, isso é importante para a inovação. Como é que esse conhecimento vai chegar na ponta? Através desse convênio, o que está amarrando, o que está impedindo, o que muda com essa nova legislação, com esse novo convênio que está sendo assinado? Conforme você mesmo disse, a ideia é mudar, não digo mudar, mas regulamentar
principalmente esse novo marco legal da inovação tecnológica, que ele foi é uma lei deste ano, né, de janeiro de 2016, então é regulamentar no estado de São Paulo a lei de inovação, esse novo marco legal. E nisso está previsto parcerias público-privadas, parcerias com outras instituições, né, com as universidades. É diferente você avaliar um instituto de pesquisa de administração direta do estado como uma universidade. A universidade ela tem uma maior autonomia para estar realizando essas parcerias e até mesmo para captação de recursos financeiros, que é diferente quando você fala de um instituto de administração direta. Ou seja, na prática, você está tentando tirar o peso do Estado disso, colocar agentes mais rápidos, como universidades, como iniciativa privada, etc., para pegar esse conhecimento acumulado, patenteado pelo Instituto Adolfo Lutz, que vai trazer benefício à saúde, é isso? Exatamente. Nesse convênio existem tecnologias que elas serão trabalhadas desde a solicitação de um pedido de patente até mesmo a própria transferência de tecnologia. Então nós vamos criar esses modelos de gestão para que essas boas práticas, contando com toda a expertise do Reino Unido, em estar desenvolvendo esse tipo de inovação aberta, nós queremos trazer essa prática do Reino Unido e implementar dentro do nosso instituto como um modelo. E se de fato a gente tiver um resultado exitoso, a ideia até mesmo da própria agência implementadora é que esse modelo ele se amplie para os outros institutos de pesquisa do estado e quem sabe até mesmo para o Brasil como um todo. E na prática é pegar o conhecimento acumulado e deixar a nível de iniciativa participar disso. Exatamente. Agora, o que falta hoje para que isso ocorra? Qual é o marco que está amarrando isso? O que impede hoje o Estado? É a falta desse convênio, é a legislação, precisa uma nova lei, precisa um novo decreto? O que é que está faltando para que isso chegue para quem está nos assistindo? Ou seja, por exemplo, uma vacina para Zika, uma vacina para doenças que hoje não tem nenhuma vacina, nenhum remédio, etc. E tem um conhecimento acumulado no Instituto Adolfo Lutz, por exemplo. Se tem, eu não sei, eu estou perguntando. Tem sim, tem um conhecimento acumulado e o que falta de fato é justamente uma maior agilidade em estar estabelecendo essas parcerias e aí nós temos toda uma parte jurídica que precisa ser consultada e analisada para que a gente possa fazer essa parceria da maneira correta, né? E que esse repasse de verba, seja ele do Estado ou até mesmo da própria iniciativa privada, seja de fato aplicado, né, para o desenvolvimento desse novo fármaco. Não é? Sim, mas esse convênio vai mudar esse marco legal? Ou vai continuar dependendo desse mesmo departamento jurídico que hoje está impedindo que esse conhecimento chegue na ponta? Esse convênio já abriu portas muito importantes, né? Como, por exemplo, nós temos a colaboração da Procuradoria-Geral do Estado, onde que é fundamental, onde foi designado então um procurador, né, que vai acompanhar todo o desenrolar desse convênio. Esse convênio ele tem a duração de 1 ano, é um convênio rápido, mas com a construção, vamos dizer assim, desse modelo de boas práticas, espera-se sim que de fato tenha a regulamentação, conforme eu já disse, do próprio novo marco legal de inovação tecnológica federal, que ele seja então regulamentado no estado de São Paulo. Então, a Procuradoria já colocou um procurador específico para isso. Específico para isso. E o Departamento Jurídico vai trabalhar sobre a égide desse novo procurador. Sim. Para dar agilidade ao processo. Exatamente. Então, não precisa mais de leis ou decretos para esse conhecimento acumulado chegar na ponta. O que falta é operação. Operação e decreto também, porque nem o próprio marco legal de inovação tecnológica,
que foi assinado agora este ano, ele não está regulamentado. Falta uma regulamentação. Falta uma regulamentação. Você tem a lei aprovada, sancionada, mas ela falta ser regulamentada. E precisa o que para regulamentar isso? É decisão do secretário, é decisão do governador, é decisão... Não, na realidade, precisa que seja feito então um decreto, né, estadual, um decreto estadual, para que pontos positivos, né, desse novo marco legal, ele se enquadre, ele se adapte, vamos dizer assim, às políticas públicas estaduais, né? Então, precisa fazer essa ponte. Você tem uma lei que já foi sancionada, mas que nacionalmente, né, que é essa lei federal, ela também não foi regulamentada. Então, precisa, nesse primeiro passo, essa regulamentação federal. A partir daí, é feito, então, um decreto estadual, né, que regulamenta essa lei federal dentro do estado de São Paulo. Então, está faltando decreto estadual que vai vir em função desse convênio. É isso? Agora, o Instituto Adolfo Lutz, ele é chamado para políticas de epidemias, de emergências, etc., e faz a sua contribuição para políticas públicas. Como é que isso se opera na prática? O Instituto Adolfo Lutz participa dessas políticas, né? Ele está junto com as ações que devem ser tomadas. Ele dá subsídio para que essas ações sejam tomadas. Para que secretário de Estado, para que governador, para que ministros possam tomar decisões macro, baseadas em decisões e informações do Instituto. Com essas ações junto às vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental. Quais foram as últimas participações do Instituto Adolfo Lutz, porque nós estamos chegando ao final do nosso tempo? Nesse cenário, que interveio, por exemplo, na chikungunya, eu não sei, por exemplo, dentro da Secretaria de Estado da Saúde, foram feitas várias reuniões com a participação do Instituto. Se ter noção das ações que seriam deliberadas. O Instituto Adolfo Lutz entra com a sua expertise em laboratório, no diagnóstico, que norteiam essas ações a serem tomadas. Né? Acho que a chikungunya e o Zika foram as últimas ações, assim. Outras, por exemplo? Participou de todas, da H1N1, por exemplo, e de outras ações voltadas para a área de produtos também. O Lutz é referência em botulismo, né? Então ele participa, eu acho que o Zika e a chikungunya foram as mais evidentes agora, as mais recentes. Nós queremos agradecer muito a participação de vocês, desejar pleno êxito, tomara que esse convênio realmente traga todo o conhecimento acumulado em benefício da sociedade, que os poderes instituídos estaduais e federal usem como modelo e que a sociedade se beneficie do conhecimento acumulado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!